Olhe para este gráfico. Ele mostra o desempenho do índice do dólar americano nos primeiros 6 meses de cada ano, desde 1968. Barras verdes para cima indicam fortalecimento, barras vermelhas para baixo enfraquecimento, e esta é a de 2025, uma queda de 10,7%. O pior início de ano para o dólar desde 1973. Naquela época, o mundo ainda digeria o fim do padrão ouro e enfrentava a crise do petróleo. Hoje, meio século depois, vemos sinais muito semelhantes. Em 1973, inflação alta, choques energéticos e mudanças no sistema monetário global abalaram a confiança no dólar. Hoje, com uma dívida americana acima de 34 trilhões e um cenário macro desafiador, a pressão volta a crescer. Historicamente, quedas expressivas do dólar beneficiam ativos de risco e poucos reagem tão intensamente quanto o Bitcoin. O padrão é claro. Quando o dólar cai, o Bitcoin tende a subir, e quando o dólar se fortalece, o BTC geralmente perde força. Veja este gráfico. Janeiro de 2017. O dólar inicia uma queda acentuada e o Bitcoin dispara, iniciando uma das maiores altas da sua história. Março de 2020. Em plena crise do Covid, o dólar despenca e o BTC dá início ao ciclo que o levaria de 5 mil dólares para mais de 60 mil dólares. Outubro de 2022. Queda no dólar após um pico histórico e mais uma vez o Bitcoin responde com forte alta. O inverso também se confirma. Janeiro de 2018. O dólar se fortalece e o BTC sofre uma das maiores correções já vistas. Maio de 2021, nova alta do dólar e novamente queda expressiva no Bitcoin. Essa correlação inversa não é coincidência. Quando o dólar se enfraquece, ativos de risco ganham atratividade, investidores buscam proteção em ativos escassos e o Bitcoin se beneficia diretamente desse fluxo de capital. Quando o dólar se fortalece, a pressão é oposta, liquidez global diminui e o BTC tende a corrigir. O Bitcoin é, entre todos os principais ativos globais, o mais sensível ao movimento do dólar. O seu coeficiente de sensibilidade, ou beta, em relação ao dólar é de aproximadamente 1,5. Isso significa que em períodos prolongados, para cada 1% de valorização do dólar, o Bitcoin tende a cair cerca de 1,5%. E o contrário também é verdadeiro. Uma queda de 1% no dólar tende a impulsionar o BTC em 1,5% em média. Para colocar em perspectiva, o ouro tem um beta de cerca de -1, o S&P 500 de -1,03 e mercados emergentes em torno de -0,8. Ou seja, o Bitcoin reage mais fortemente à variação do dólar do que o ouro, as ações americanas e até mesmo mercados emergentes, todos ativos tradicionalmente sensíveis à moeda americana. Essa relação tão intensa reforça a importância de acompanhar o dólar para entender os movimentos do BTC. Essa sensibilidade não está apenas no preço, mas também no fluxo de capital. Em 2025, os ETFs de Bitcoin já captaram volumes semelhantes aos ETFs de ouro, ativos historicamente vistos como reserva de valor. Esse movimento institucional não é apenas teórico, ele já está acontecendo. Em agosto agora de 2025, o fundo de Harvard, símbolo de conservadorismo e rigor acadêmico, com mais de 50 bilhões de dólares sob gestão, investiu 116 milhões de dólares no ETF de Bitcoin da BlackRock. O contraste é marcante. Em 2018, um economista de Harvard, ex-chefe do FMI, disse que o Bitcoin tinha mais chance de valer 100 dólares do que 100 mil, chamando de um bilhete de loteria. 7 anos depois, a própria instituição está comprando. Essa mudança de postura não é isolada, é um sinal claro de que a disputa institucional já começou. E cada entrada de um novo fundo de pensão, empresa ou até Estado soberano comprime o espaço para quem ainda está esperando. Com apenas 21 milhões de bitcoins possíveis, a equação de oferta e demanda fica cada vez mais apertada. Mais impressionante ainda é o desbalanço entre oferta e demanda. Em 2025, instituições compraram mais de 545 mil BTCs, enquanto a nova oferta foi de apenas 97 mil, ou seja, para cada Bitcoin minerado, mais de 5 foram comprados. Esse tipo de desequilíbrio costuma criar pressão altista significativa. A política interna dos Estados Unidos reforça essa tendência. O governo Trump enxerga no dólar fraco uma estratégia para aumentar a competitividade da indústria americana no comércio global. Quando a moeda perde valor, os produtos americanos ficam mais baratos para compradores estrangeiros, impulsionando exportações e estimulando a economia doméstica. Para chegar lá, Trump
está pressionando o Federal Reserve a cortar os juros em até 3%, uma das reduções mais agressivas já defendidas por um presidente. Hoje, a diferença entre os juros dos Estados Unidos e da Europa está em 2,35%, um dos níveis mais altos das últimas 2 décadas. Esse diferencial mantém os investimentos em dólares mais atrativos, pois oferecem rendimentos superiores aos de outros mercados. Mas se o Fed cortar juros, essa desvantagem desaparece. Historicamente, quando esse spread caiu, como em 2000, 2006 e 2019, o dólar perdeu força, abrindo espaço para a valorização de ativos alternativos, incluindo o Bitcoin. E há um elemento político que pode acelerar esse processo. Trump deverá nomear um novo presidente do Federal Reserve em maio de 2026, alguém muito mais alinhado com sua visão de política monetária e disposto a cortar juros de forma agressiva. Se essa troca ocorrer, a direção da política econômica dos Estados Unidos pode mudar drasticamente e, com ela, o destino do dólar. Segundo o FMI, participações do dólar nas reservas globais caiu de cerca de 71% em 2000 para 58% em 2025, uma queda lenta, mas constante, que reforça a ideia de um dólar estruturalmente mais fraco no longo prazo. A inflação americana está em torno de 3,5%, acima da meta de 2% do Federal Reserve. Esse cenário corrói o poder de compra do dólar e reforça a busca por ativos escassos. Historicamente, o ouro cumpriu esse papel, mas agora o Bitcoin está ganhando espaço como reserva de valor contra a inflação. Com essa oferta limitada de 21 milhões de unidades, ele é visto por muitos como uma proteção moderna contra a perda de valor da moeda. O ouro é o porto seguro tradicional, mas nos ciclos de dólar fraco, enquanto o ouro sobe 20 a 30%, o Bitcoin já registrou valorizações superiores a 200%, e em alguns casos mais de 1000%. Historicamente, nos períodos de maior fraqueza do dólar, o Bitcoin subiu em média 250%. Mesmo com fraqueza moderada, entregou cerca de 68% de alta. Se a história se repetir, o BTC poderia atingir entre 200 e 400 mil dólares. Mas nenhum cenário é garantido. Riscos regulatórios em grandes economias podem limitar o acesso e a liquidez do mercado cripto. A volatilidade inerente ao Bitcoin pode assustar investidores menos experientes, levando a vendas precipitadas em quedas bruscas. E a concorrência de outros ativos de risco, como ações de tecnologia ou outras criptomoedas, pode disputar parte desse capital. Em ciclos passados de dólar fraco, o valor do mercado de Bitcoin saltou de cerca de 200 bilhões para mais de 1 trilhão em poucos meses. O cenário atual sugere que algo semelhante pode estar a caminho. O dólar está no seu pior início de ano em mais de 5 décadas. Com corte de juros já no radar, aumento de gastos públicos, tensões geopolíticas, inflação acima da meta e demanda institucional crescente, o cenário para o Bitcoin nunca esteve tão alinhado com a maré macroeconômica. Mas, como sempre, o investidor precisa estar preparado para a volatilidade e manter a disciplina. Se você quer entender para onde o mercado pode ir, acompanhe de perto indicadores como o dólar, decisões do Fed e fluxos institucionais para Bitcoin. E eu deixo uma pergunta: se o dólar continuar a perder força, será que o próximo movimento histórico do Bitcoin vai ser apenas mais um ciclo ou o início de uma nova era no sistema financeiro global? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.